Olá, galerinha! Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso Contraturno Digital. Eu sou o professor Ananias Carvalho, serei o seu anfitrião nessa nossa viagem magnífica pelo conhecimento da história. Então vamos ao título de nossa aula. Vamos lá! Aula de número 105, que tem como título Vamos historiar? Objeto de conhecimento, a importância das fontes como documento histórico. A gente vai começar a analisar a importância das fontes históricas na análise do historiador. Então, sem mais conversas, galera, vamos à nossa aula. As fontes históricas são objeto de estudo do historiador. Por meio da análise dos vestígios que os seres humanos deixaram no passado, o historiador pode reescrever ou escrever a história, o nosso passado. É possível, através da análise das fontes históricas, conseguir averiguar como o homem vivia em um passado longínquo ou não tão longínquo assim. A análise das fontes históricas é possível a gente identificar as diferentes etapas da vida humana, passando pela idade da pré-história, idade antiga, a era moderna e até chegar à era contemporânea, que é justamente o tempo presente. Mas, afinal de contas, professor, qual a importância social do historiador? Qual é o papel do historiador na sociedade? E o que é história? O que a história estuda, afinal de contas? Trouxe para a gente um texto que vai nos ajudar, nos auxiliar a compreender esse conceito tão importante para a gente entender a nossa vida atualmente. E o texto fala o seguinte: o que a história estuda, professor? Há muito tempo, com efeito, nossos grandes precursores nos ensinaram a reconhecer o objeto da história por natureza é o homem, ou seja, a ação humana. O homem vive, o homem transforma não só o seu próprio viver, mas a sociedade que o cerca. É interessante frisar que, a partir da análise do historiador, a gente consegue identificar mudanças na sociedade e permanências na sociedade. A gente sabe que a sociedade muda conforme o tempo, não é, gente? Mas a gente também consegue analisar que certas tradições permanecem e perpassam gerações. E é isso que o historiador estuda. E é esse o objeto de análise do historiador. As mudanças e as permanências na sociedade. Mudança em que sentido, professor? Permanência em que sentido, professor? A gente vai começar a analisar um pouco mais aprofundado a partir de agora. Vamos então observar quais são as mudanças que a sociedade ela nos coloca, gente. As mudanças na moda, na alimentação, na arquitetura, nas ciências e na comunicação. Mudança na moda, professor? Existe mudança na moda? O estilo da gente se vestir hoje é igual ao estilo dos homens do passado? Não, né, professor? A moda, ela muda constantemente conforme a humanidade muda o seu pensamento. A alimentação é a mesma, professor? A arquitetura é a mesma? Ciência é a mesma? A forma como a gente se comunica é a mesma? Não, professor. Existem mudanças nesses aspectos, mas existem também permanências que estão presentes na cultura e no patrimônio histórico, nas cidades antigas, nas tradições, como, por exemplo, as brincadeiras antigas, que provavelmente vocês conhecem, não é, gente? Os seus pais passam para vocês, que possivelmente os pais dos seus pais, e existe uma permanência nas tradições. Portanto, o historiador estuda as mudanças e as permanências na sociedade. Vamos então começar a falar sobre as fontes históricas e os tipos de fontes. A primeira que eu trago para vocês são justamente as fontes escritas. O que são fontes escritas, professor? São as cartas, os discursos, as leis, os livros, entre outros, que foram durante muitos séculos os únicos vestígios considerados legítimos para o historiador recuperar o passado. O que é isso, professor? Eles só aceitavam fonte escrita? Sim, gente. Durante muito tempo,
na chamada historiografia tradicional, apenas os documentos oficiais, ou seja, os vestígios escritos, eram considerados fidedignos, passíveis de serem analisados pelo historiador. Mas a gente sabe hoje que existem outros tipos de fontes que a gente vai começar a conhecer a partir de agora. Outra importante fonte histórica que o historiador utiliza justamente nas suas análises são as fontes orais, as fontes históricas orais, que referem-se aos materiais que pessoas produzem de forma oral, ou seja, através de conversas. São exemplo desse tipo de fontes entrevistas gravadas, relatos e histórias que pessoas contam sobre algum acontecimento. Nesse tipo de fonte, pode-se incluir também as lendas e os mitos que uma geração passa para outra. É importante frisar para vocês que em um tempo onde as sociedades não possuíam escritas, as suas lendas e seus contos, ou seja, a sua história também era passado através de relatos orais. E até mesmo em sociedades onde existe o costume de sentar-se à fogueira e de contar história, as fontes orais são importantíssimas para o levantamento e para a manutenção das tradições e da cultura de uma sociedade. Outrora, há um tempo atrás, na historiografia tradicional, as fontes orais não eram consideradas legítimas, apenas, como eu frisei para vocês, os documentos escritos. Mas hoje, outros paradigmas surgiram e os historiadores também utilizam os vestígios orais, as fontes orais, como material fidedigno, passivo de ser analisado e também dessa forma utilizado no resgate da história e também da cultura de um povo. Outro tipo de fonte que vou apresentar para vocês são as fontes visuais. As fontes históricas visuais dizem respeito às imagens de algum acontecimento. Alguns pesquisadores denominam esse tipo de fonte como fonte iconográfica ou pictóricas. Alguns exemplos são as fotos e as pinturas e também os mapas. Trago para você aqui uma imagem que possivelmente você já deve ter ouvido ou visto, que é justamente uma imagem de uma pintura rupestre. Essas imagens também são fontes históricas passíveis de serem analisadas pelo historiador. Porque o historiador não analisa a imagem, pura e mera e simples a imagem, analisa todo o contexto onde essa imagem está inserida. Onde ela foi pintada, quando ela foi pintada, qual era o contexto onde essa fotografia ou essa imagem está inserida, e a partir daí a imagem vira fonte histórica passiva de ser refletida e analisada pelo historiador. Portanto, as imagens, todas as fontes visuais também são consideradas fontes históricas fidedignas e passivas de serem analisadas pelo historiador. Outra tipologia de fonte que trago para vocês são justamente os vestígios arqueológicos e a fonte da cultura material, as fontes de cultura material, que são os itens resgatados pela arqueologia, como as ruínas de construção, as ruas, os túmulos, roupas, armas, cerâmicas. Além disso, objetos de tempos mais recentes, como roupas, copos, móveis, itens do passado, itens pessoais, etc., também são consideradas fontes históricas. Olha só, gente, o que eu trago para vocês aqui. Ruínas, gente, que a arqueologia consegue resgatar e são também consideradas fontes históricas, tá, gente? Os arqueólogos, através das escavações, conseguem resgatar fósseis de animais que viveram no passado ou até mesmo de pessoas que viveram no passado e, através disso, o historiador também pode analisar como fonte histórica. Objetos recuperados em escavações também, ruínas de grandes cidades do passado também são considerados fontes históricas, fontes da cultura material, importantíssimo para o historiador debruçar-se e analisar o passado através delas, tá, gente? A importância fundamental de outras ciências, como no caso da própria arqueologia, como auxiliadora da história também, na reconstrução do passado, por assim dizer. E a cultura também, pessoal, pode ser considerada uma fonte histórica. Tudo que o homem faz pode ser considerada um vestígio do passado e, através
da análise do historiador pode se transformar também numa fonte histórica. E a partir daí o historiador consegue, através do seu trabalho, resgatar o passado e, de certa forma, mostrar para a sociedade atual como a sociedade antiga vivia, e assim a sociedade atual pode compreender a sua própria realidade. Ok, pessoal, a gente já aprendeu muita coisa sobre história, sobre fontes históricas, então agora é hora do nosso Aplicando. Trouxe para vocês uma questão muito fácil que tenho certeza que vocês vão conseguir acertar de primeira, até porque meus alunos são excelentes. Vamos a ela então, a nossa questão do Aplicando, que diz o seguinte: o conhecimento histórico, acadêmico ou científico é construído prioritariamente por meio de prática de investigação e análise. Para a construção do conhecimento histórico, as fontes ou vestígios são, portanto, elementos fundamentais. Vamos adiante com a nossa questão, vamos lá? Analise os itens abaixo e coloque V para o que for fonte histórica e F para o que não for fonte histórica. Vamos então colocar em prática. Vamos lá. Jornais e revistas são fontes históricas, professor? Ok. Fotografias são fontes históricas? Documentos oficiais de Estado podem ser considerados fontes históricas? Cartas e documentos pessoais são fontes históricas, professor? Adiante. Analise a alternativa correta de cima para baixo. Letra A, verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. Letra B, verdadeiro, falso, falso, falso. Letra C, falso, verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. E letra D, verdadeiro, verdadeiro, falso e falso. Vamos então à alternativa correta para a gente verificar. É justamente a letra A. Todas as alternativas podem ser consideradas fontes históricas. Então vamos ao nosso gabarito comentado para a gente aprofundar ainda mais o conhecimento que a gente está aprendendo. Vamos lá. Gabarito comentado diz o seguinte: todos os elementos citados constituem fontes históricas. Fonte histórica é todo elemento capaz de apresentar algum indício de um tempo passado, ou seja, toda a construção humana, toda a atividade humana são vestígios que podem ser analisadas pelo historiador e transformar-se em fontes históricas. Portanto, o nosso Aplicando foi respondido. Agora, então, é hora das nossas considerações finais. Chegamos, então, nas nossas considerações finais, que nada mais são do que um apanhado geral de tudo que aprendemos em nossa aula. Vamos começar com o tema fundamental da nossa aula, que é justamente a história. E, afinal de contas, professor, o que a história estuda? A gente aprendeu em nossa aula que a história estuda as mudanças e as permanências na sociedade. Toda ação humana faz parte do estudo da história. Falamos também sobre as fontes históricas e o tipo de fonte. As fontes escritas, que são os documentos oficiais, as cartas, tudo que de certa forma pode ser escrito e pode ser interpretado pelo historiador. Também analisamos as fontes orais, as entrevistas e também a boa conversa que as pessoas passam de geração para geração através ali das fontes orais. E estudamos também as fontes visuais, as fotografias, que também são passíveis de serem analisadas pelos historiadores, e também as fontes da cultura material, que também podem ser consideradas fontes históricas fidedignas, passíveis de serem analisadas pelo profissional da história, que é justamente o historiador. Vocês estão vendo que toda ação humana é passível de ser analisada pelo historiador e também faz parte do estudo da história. A gente vai se despedindo por aqui, encerrando a nossa aula de forma brilhante. E se você quiser conhecer um pouco mais do nosso trabalho, é só seguir as nossas redes sociais e não esqueça de seguir @ContraturnoDigital. Eu me despeço por aqui. Até a próxima!